Teve uma época de uma pessoa que eu atendi no meu coaching individual, que ele falou que ele estava tão cansado, tão cansado, tão cansado. E eu falei, tá, mas e aí, o que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você está fazendo com a sua gestão de tempo? Porque sim, não, lembra, né, que eu falei pro tempo, né? E aí ele falou assim, como é que você usa o seu final de semana? Por que você não descansa? Por que você não tira um tempo para você final de semana? E aí, sabe o que ele falou? Ele respondeu assim, olha, nos próximos 3 meses eu não tenho nenhum final de semana de folga. Aí eu falei, oi? Como assim? Não, é porque eu tenho compromisso todo final de semana. Festa sei de quem, aniversário sei de quem, viagem sei pra onde, passa sei pra quê. Eu falei, mas isso tá te fazendo bem? Ele falou, nossa, eu tô estourado, minha semana não rende. Então, o que que acontece? Se você não aprende a falar não, principalmente para aquelas coisas ou para aquelas pessoas que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando, que eu digo assim, né? Estão tirando você da rota, você vai ter problema. Então, bora lá, meninas, meninos e meninos, sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai falar hoje sobre autoliderança, a arte do sim e do não. E sempre que eu falo sobre autoliderança, a primeira coisa que você tem que começar a trazer aí para o seu vocabulário é o eu, ok? Não existe autoliderança se você não trabalha, se você não começa a usar a palavra eu na sua vida. Eu mesma. Levanta a mão aí, você que é, tá bom? Então, vamos começar então pelo primeiro, né, contexto aí da questão de liderança. O que é liderar? Liderar é mostrar o caminho. Liderar é você influenciar alguém para que ele possa crescer, para que ele possa melhorar, para que ele possa atingir um resultado, para que ele possa chegar a algum lugar. Então, o líder é aquele que mostra o caminho. Porém, como que eu vou mostrar um caminho se eu não trilhei esse caminho? Como que eu vou ensinar alguém a fazer algo que eu não fiz? Até para você, de repente, auxiliar seus filhos, auxiliar as pessoas que estão mais próximas de você, você precisa ter percorrido. Então, como é que funciona? A primeira coisa que a gente precisa entender, e tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, Ana Patrícia Chagas, que ela é uma psicóloga, uma coach também aqui da região do Vale do Paraíba, que ajuda mulheres, inclusive muito querida. Ela fala o seguinte, que uma mulher só consegue levar outra mulher aonde ela já foi, aonde ela já esteve. E com essa frase da Ana, a gente pode trazer isso para a nossa vida geral. Eu só consigo fazer algo para alguém que eu já percorri, que eu já busquei, que eu já aprendi, que eu já me dediquei a fazer algo desse tipo. Então, quando eu falo de liderança, a primeira coisa que eu trago, né, é esse movimento de entender o que para mim, então, é autoliderança. Como que eu exerço a minha autoliderança na minha vida? Como que eu vou ajudar alguém a fazer algo diferente se eu não faço nada de diferente na minha vida? Como que ajuda alguém a trilhar um caminho se eu não percorro caminho nenhum? Nem para errar eu não faço nada, né? Então, a partir do que eu vou liderar? Como que eu vou ensinar alguém? Com base em quê? Então, o primeiro movimento que a gente faz é entender que o meu trilhar do caminho, aquilo que eu faço todo dia, aquilo que eu vivo todo dia, aquilo que eu busco todo dia, é o que vai realmente ser a influência na vida das pessoas. E eu tô falando de influência do perto e lá fora, né? Do dentro e do longe. Então, eu tô falando da pessoa aqui dentro da minha casa, que me vê, que me convive comigo, eu estou falando dos meus familiares, eu estou falando dos meus amigos, eu estou falando, né, da minha vida. Então, se eu não tenho nada que me represente, eu não tenho como ajudar ninguém a fazer nada. Então, essa é a base da autoliderança, quando eu consigo realmente olhar para mim, buscar me autoconhecer, por isso que não existe liderança sem autoconhecimento, e a partir daí eu fazer algo diferente, não só na minha vida, mas que isso impulsione outras pessoas a fazerem também. Então, quando a gente fala, né, dessa questão de liderar, de autoliderar, de liderança, a gente precisa, o primeiro passo é cuidar do líder. Por isso que o Reaja, né, que é o nosso programa lá, que é o meu programa online, ele fala disso, de cuidar do líder. Mais do que ele tá lá impulsionando, inspirando, fazendo crescer, ele precisa ser uma pessoa lapidada. Ele precisa muito ser uma pessoa que se cuida, que ele desenvolve primeiro o eu. O que eu vou fazer para mim? Como que eu me cuido? Como que eu faço? E assim por diante. Então, é por isso que, inclusive, nós lançamos aí
o nosso grupo, né, o desafio 21 dias de autoliderança, porque não existe nada que aconteça lá fora se eu não cuidar aqui dentro primeiro. Então, como é que eu me cuido, né? Até coloquei aqui, como é que eu me controlo? Como é que eu me organizo? Quais os caminhos que eu já percorri? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que sim, você tem muitos pontos fortes e sim, tem algumas coisas na sua vida que precisam mudar, precisam ser feitos de forma diferente. Não só para que você cresça, mas que você impulsione a sua empresa, para que você seja um exemplo para os seus filhos, para que você faça alguma coisa diferente. Então não existe nada que você faça lá fora que você não tenha feito dentro primeiro, porque se você não fez dentro, não consegue sustentar, né? Então por isso que a gente fala que um programa de um movimento de transformação na nossa vida, ele tem estágios, e a gente vai falar sobre isso, porque a gente precisa passar por eles. Então, quando eu tô lá, eu cheguei lá num determinado ponto da minha vida que eu falo, agora não tem jeito. Agora eu preciso fazer alguma coisa, meu casamento está indo para o beleléu, meus filhos não estão não perto, eles não estão me respeitando, não estão me valorizando, não escuto o que eu falo, meus negócios nem te conto, porque lá na minha empresa eu não consigo me posicionar, não consigo expressar as minhas ideias, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo fazer o negócio crescer, então eu preciso criar alguma coisa. Então quando a gente começa, né, acende essa luz, pum, eu preciso fazer algo novo, a primeira coisa que a gente vai buscar é uma melhora. Então, assim, eu vou talvez fazer um exercício, eu vou talvez fazer uma oração, vou ficar mais forte, né, na minha espiritualidade, eu vou pedir ajuda, eu vou talvez fazer alguma coisa. E aí, qual é o primeiro movimento? Eu tenho um primeiro passo, que é sentir uma leve melhora. E aí que está o grande perigo. Eu não vou usar uma metáfora que eu conheci essa semana, porque vai ficar feio, mas é como se você se é como se você se preparasse para fazer um bolo e você tentasse fazer o bolo e o bolo falasse assim, olha, esse bolo está com uma cara boa, mas não é o bolo. Não é aquele bolo cheiroso, fofinho. Nossa, tem até vontade de comer bolo, cara. Cheiroso, fofinho, que você vai oferecer para alguém comer. É um bolo. Você aprendeu a fazer o bolo, você fez um negocinho ali e saiu qualquer coisa. Porém, quando você continua focado nisso, o que acontece? Você continua lá, se dedicando. Você continua lá no processo. Não, o bolo não ficou do meu jeito. Eu aprendi mais ou menos como é que faz o bolo, mas agora eu quero um bolo mesmo. Agora eu vou fazer melhor esse bolo. E aí, o que você faz? Você traz outras expertise, você procura melhorar em alguma coisa, e aí o que acontece? Você fala, preciso mudar nisso. Essa marca não funcionou. Esse fermento aqui é melhor que o outro. E aí você muda a coisa, a forma de fazer, você muda talvez a potência do gás, e aí você fala, cara, ficou bom pra caramba. Esse bolo vai ficar legal, esse bolo já tá dando para eu convidar até alguém para tomar café aqui na minha casa. Mas você percebe que se você não olhar para aquilo e não evoluir naquilo, não manter aquilo que vai acontecer, aquilo vai voltar a ser o bolinho de antes. Aí você vai esquecer da receita, você vai acabar comprando de novo do cara que você comprava, você vai acabar fazendo aquele mesmo pré-pronto, que já vem com muita química, e aí o que acontece? A mudança, o processo de melhora, ele volta ao zero. E aí, se você for usar mais ou menos, né, essa metáfora, você vai perceber que isso é em todo momento. Você vai perceber que isso acontece nas suas finanças, isso acontece com a sua saúde, o seu exercício físico, às vezes. Isso acontece lá na sua espiritualidade, isso acontece no seu casamento, isso acontece lá com os filhos. Então, assim, eu até achei muito legal. A melhora é quando você tem um leve bem-estar. A mudança é quando você muda a questão geográfica. Às vezes você muda o espaço geográfico. Você deixa de fazer um negócio num lugar, passa para o outro. Às vezes você até muda de casa, você muda de cidade. Mas a transformação é quando não tem mais volta. Então, a partir do momento que você chega num nível de autoliderança, que você sim fala sim com muito amor e fala não também com muito amor, é onde você transformou. Sem olhar para trás, sem sentir culpa, sem se sentir rejeitado, sem se sentir magoado, sem achar que está fazendo mal com ninguém. Então, a autoliderança, esse processo de transformação de autoliderança, ele tem muito a ver com o sim e com o não. Porque a partir do momento que você se posiciona na sua vida, e se posicionar é a arte de dizer sim ou não, é você, quando você realmente se transformou, quando você chegou num nível que você fala, não, agora
eu tô bem, tá? Então eu quero saber se até aqui tá tudo bem com vocês, eu quero saber aqui quem já passou por esse estágio aí de melhora, quem já passou por esse nível aí de mudança, de repente você já até mudou de trabalho, mudou de casa, mas ainda na hora que você vai lá e precisa realmente bancar, você ainda não consegue. Coloca para mim qual estágio que você tá. Coloca para mim aí qual é o movimento. Tá na melhora? Tá na mudança? Ainda você vai ali na mudança? Como é que você tá? Me conta aí nos comentários aí, quero saber. Conta para mim aí se você hoje já consegue avaliar qual é o estágio que você tá. Se você já está buscando sua melhora, se você já está aí pronto para mudar, já está sentindo, inclusive, muita coisa diferente, e agora realmente você está bancando a transformação, você já é outra pessoa e não tem mais como voltar atrás. Ai, olha só, olha que bom. Ó, o pessoal está contando aqui para mim nos comentários que tem mudança acontecendo, que já está na mudança. Então vamos lá. Tô na melhora, tô na melhora. Então, se você começou a olhar já para essa questão da melhora, agora é hora do treino, tá bom? Nada que a gente quer na vida a gente só consegue depois de treinar muito. Então, vamos treinar o nosso sim e o nosso não. Então, o primeiro movimento aí que a gente vai realmente começar a causar transformações reais na nossa vida, dizendo sim e não. Porém, quando a gente está falando desse movimento de sim e não, a primeira coisa que a gente fala quando a gente pensa em não é o seguinte: nossa, eu vou decepcionar alguém. Ai, mas eu tenho tanto medo de falar não. Ai, mas e se eu falar não e a pessoa, depois eu vou me sentir culpado? Nossa, eu vou causar tanto transtorno se eu falar não. Como é que vai ser? Ah, eu vou desgastar minha relação com a fulana, eu vou me desgastar ó, a relação com o fulano. Nossa, se eu gero um conflito, como é que vai ser? Nossa, mas aí se eu falar não, não vai dar certo, porque se eu falar não, eu vou ter que mudar mesmo. Aí não vai ter mais volta. Se eu falar não, como é que vai ser? O que os outros vão pensar de mim? Ai, mas se eu falar não, como é que vai ser, gente? E aí, será que eu vou deixar de ser bom se eu falar não? Ah, não, mas acho que eu vou ser muito egoísta falando não. Ah, mas sabe o que é? Eu sou tão boazinha, as pessoas vão pensar que eu não sou mais generosa, que eu não sou mais uma pessoa legal, eu não sou. Ai, mas sabe o que é? Ela é tão bem resolvida, pede para ela que ela vai resolver para você. E aí, o que acontece? Você entra num círculo. Opa, calma. Você entra num giro de que você fica tão preocupado com o que vai acontecer, do que pode acontecer, do que eles vão pensar, qual é a opinião dos outros, que você continua do mesmo jeito. E aí você fica parado na questão da melhora, você não muda. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar começar a testar e definir para quem serão os nãos. Como que eu vou ser o não? Então, eu queria falar uma coisa para vocês aqui, que acontecia comigo, tá? Eu não vou falar que eu estou 100%, porque eu ainda não estou. É um processo, né, de lapidação. Mas eu tenho muita consciência, e é isso que você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver a sua consciência. Eu tenho muita consciência de que eu tenho muita dificuldade para falar não para algumas pessoas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, teve uma época que o pessoal falava assim: ah, pede para a Giovana, porque ela, como ela resolve tudo, ela tem uma facilidade muito fácil para fazer um monte de coisa, então ela resolve para você. Então, o que acontecia? Vinha uma pessoa daqui, vinha outra pessoa dali, vinha um outro ser da não sei da onde, vinha uma outra criatura não sei da onde, e aí o que acontecia? Giovana, você vê isso? Giovana, você consegue fazer isso? Giovana, você pode me fazer isso? E aí, a marmota aqui fazia o quê? Ah, tá, vou dar um jeito. Não, peraí que daqui a pouco eu vejo. Nossa, deixa aqui que eu vou ver. Nossa, olha, gente, a minha mesa de trabalho, ela era cheia de coisa. E se eu fosse analisar o que era realmente para eu fazer, era muito pouco. Porque a maioria vinha para mim porque eu era o povo da galera. Então, assim, primeira coisa, você precisa saber que o não tem que fazer parte da sua vida. E ele tem que fazer parte da sua vida porque você precisa melhorar. O não ele traz melhor. Porque vamos pensar lá na sua vida. Vamos pensar quantos nãos que você já recebeu. Se você não tivesse recebido todos os nãos do seu pai, da sua mãe, você seria a pessoa que você é hoje? Se você não tivesse, de repente, recebido todos os nãos do trabalho, você seria o profissional que você é hoje? Se você não tivesse, de repente, recebido todos os nãos de Deus, você seria a pessoa que você é hoje?
Então, assim, quanto mais a gente entende que o não é um bloqueio, mas ele faz parte do nosso desenvolvimento, mais a gente aprende com os nãos. Então, todo não que chega até nós é para que a gente aprenda. Você já imaginou se você fizesse... E agora é um grande, né, desafio, principalmente para os pais dessa atualidade. Os pais dessa atualidade, né, não falam não igual os nossos pais. Gente, vou falar uma coisa para você. O que eu mais ouvia do meu pai era não. Não, não. Meu pai falava isso para mim, você com a boca fechada está errada. Ou seja, eu não podia nem falar que ele já falava não. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu precisava começar a me posicionar. Só que aí eu me posicionava como? Sendo boazinha. Não, deixa que eu ajudo. Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então, assim, a gente precisa entender que pro sim e pro não tem sempre os dois lados. Um que edifica e um que limita. E é por isso que a gente precisa entender, tá? Porque se a gente for receber todos os nãos e isso causar dano, causar dor, culpa, meu, aí ferrou mesmo, entendeu? Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos entendendo que você vai precisar, sim, do não para se lapidar. E você não só vai precisar do não para se lapidar, mas também para se posicionar. Então, os nãos que chegam até você, você precisa entender, por que eu estou recebendo esse não? Por que eles estão falando isso para mim? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? E você pode ter certeza que se você estiver trazendo consciência, se você estiver pensando de forma clara, sem dor, sem sentimento, né, ruim, você vai conseguir entender que você está recebendo esse não para melhorar. Então, isso vai causar para você um aprendizado. Porém, se você já estiver lá cheio de, nossa, né, eu falo lá de couraças do mal, você vai ver, tá vendo? Não gosta de mim, tá vendo? Não quer me ajudar, tá vendo? Não sei o quê. Opa, então vamos limpar isso aí. E isso também é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Nem todos os não são para você, pessoa física. É para circunstância, para o negócio, para a tarefa, é para o contrato. E às vezes a gente pega aquele não como se fosse, ai, não, pode parar, tá? Então a gente precisa criar aí algumas coraças aí para você entender que, calma, não vai me levar um não e achar que o mundo acabou. Calma, tá bom? Até porque você tem que aprender a falar não, tá? Então, como é que eu faço? Eu preciso entender que no meu negócio eu tenho que aprender a falar não, né? E eu tenho também que entender que eu recebo sim, eu recebo os nãos, né? Eu lembro de uma história muito boa, eu não sei qual é o livro dela que está, mas a senhora Mary Kay falava, né? Fala, na verdade, ela ensina que o sucesso de um profissional de vendas, e aí se vocês aqui tem algum vendedor aí, fala aí quem vende para nós aí. Quem que vende? Quem que vende? Quem é vendedor, todos nós, na verdade, em algum momento somos vendedores. Ela falava, né, que o segredo do sucesso de um bom vendedor é o caminhão de nãos que ele recebe. Quanto mais o caminhão de nãos ele recebe, mais ele se torna melhor na sua arte de vendas. Então, o que traz o resultado para um vendedor é um cálice, ela ainda falava, né? Uma taça de sims. O contrário seria, né? Um caminhão de nãos para uma taça de sims. Mas você vai celebrar com uma taça de sims. Só que você precisa entender que é o caminhão de nãos que vai trazer a taça dos sims. Então, olha só que mentalidade, né? Para você ver que a gente tem, sim, uma possibilidade imensa de aprender com tudo que acontece com a gente. E do mesmo jeito, a gente precisa entender, então, para que eu vou falar não, né? Então, qual é a situação do meu negócio que eu vou falar não? Qual é a situação, por exemplo, do meu casamento que eu vou aprender a falar não? Qual é a situação com os meus filhos que é não, não? Filho, precisa ouvir não da mãe e do pai, pelo amor de Deus, né? Principalmente agora, essa nova geração. Você precisa de dizer não para o seu tempo solto que está aí, né? Deixa a vida me levar, pelo amor de Deus, não, né? Você precisa aprender a falar não para procrastinação, você precisa aprender a falar não para autossabotagem. Por quê? Porque você precisa entender que esse não tem que sair da sua boca, criatura. É você que tem que falar não. É você que tem que falar não para preguiça, é você que tem que falar não para autossabotagem, é você que tem que falar não para mimimi, desculpinha esfarrapada da historinha. Entendeu? Tem coisa que vai acontecer na sua vida só a partir do momento que você falar sim, vem vida boa, vem vida, porque senão você não vai continuar enrolando. Então, assim, existe um movimento que vai transformar, né, a sua vida
E ele vai transformar a sua vida através dos nãos que você aprende a fazer. Ai, Giovana, mas tá me deixando tenso. Tô ficando preocupado, não sei. Como é que eu vou falar não pro meu marido? Como é que eu vou falar não pro meu chefe? Como é que eu vou falar não pra preguiça? Como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar não? Primeira coisa, exercita o não. Para na frente do espelho, do jeito que nós estamos aqui agora. Olha para o espelho com bastante calma. Isso é exercício, tá? Não é brincadeira. Olha lá no espelho e fala não. Respira fundo. Não. Respira fundo de novo. Abre bem os olhos. Não. É assim. É treino. Você precisa aprender a falar não. Mas, como eu sou muito legal, eu trouxe aqui uma estratégia evolutiva para vocês aprenderem a desenvolver o não. Como que eu vou fazer para o não? Então, como é que funciona? Primeira coisa, você precisa entender para onde que nós vamos começar a desenvolver tanto o sim quanto o não. Então, assim, defina para que você vai falar o sim. Para quê, para quem, qual a condição e qual é o objetivo. Porque vai ter coisas na sua vida que você vai ter que agregar, ok? Se você vai começar, né, a afastar um pouco algumas coisas, você vai ter que aproximar coisas que te dão prazer. Então, se você não trouxer para você aquilo que vai edificar a sua vida, que vai fazer você melhorar, que vai fazer você se autoconhecer, que vai fazer você realmente se transformar, você precisa entender que esse é um movimento de não e de sim. Então, o que acontece? Se você está lá, você já sabe para que você vai falar não, agora você precisa entender para quem que você vai falar sim. Então, eu vou falar sim para um estilo de vida melhor? Vou. Vou falar sim para cuidar da minha saúde? Vou. Vou falar sim para tudo que pode me ajudar a melhorar? Vou. Vou falar sim para um curso novo de tal tema que eu vou aprender? Vou. Então, você precisa entender para que você vai falar sim. Ok? Porque talvez para esse sim vai exigir de você um esforço extra, inclusive um sacrifício extra. Só para vocês terem uma ideia, eu voltei, né, eu já tive esse movimento de acordar bem cedo, quando eu estava, inclusive, com uma meta bem importante há uns anos atrás, e agora eu estou com ele de novo, eu estou acordando 4h40 da manhã. E por que eu estou acordando 4h40 da manhã? Porque eu defini alguns sims para minha vida. E para eu passar de nível, eu vou ter que fazer algumas coisas que eu não estou acostumada a fazer. Então, eu defini para que eu vou falar o sim, quando eu vou falar o sim, por que eu vou falar o sim. Então, esse é o movimento. Você precisa entender para que agora você vai falar o sim. E a mesma coisa você vai falar para o não. Por que eu vou falar não? Para quem que eu vou falar não? Qual que é a condição que eu vou falar não? E aí, para a gente definir isso muito fácil, de uma forma muito clara, como é que você vai falar sim para as coisas e como é que você vai falar não, você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para a sua vida. Eu já falei, já mostrei essa imagem. Quem é meu aluno, quem me acompanha, quem está aqui comigo, quem está no Reage, quem está no desafio, quem já fez coach, quem já fez poder da ação, conhece isso. Como é que eu defino o meu sim e o meu não? Eu defino meu sim e o meu não baseado nos meus objetivos de vida, naquilo que eu quero de verdade para mim. Qual é o meu motivo? Então, se você tiver o seu motivo para a sua espiritualidade, para os seus parentes, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde, para a sua vida social, para o seu servir, para o seu financeiro, para o seu intelectual, para o seu profissional e para as suas emoções, você vai ter clareza do que você precisa falar sim e do que você precisa falar não. E é aí que a autoliderança ela faz assim, ó, cresce. Porque se você vê na sua frente tudo aquilo que você acha que é bom para você e isso aquece seu coração, você vai se encorajar para falar não. Do mesmo jeito que você vai se encorajar para falar sim. Pode mandar que eu venho, pode mandar que eu aguento, pode mandar que eu aprendo, pode mandar que aí eu vou fazer, porque faz sentido para você. Ok? Uma das coisas que eu sempre falo no coaching, e quem já fez coaching comigo sabe disso, tem muita gente que está carregando mochila que não é sua. Tem muita gente que está carregando culpa que não é sua, responsabilidade que não é sua, obrigações que não são suas, porque você não consegue falar não. E do mesmo jeito que você não consegue falar sim. Então, assim, quando você olha para sua vida e fala assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu acordo todo dia?
Por que eu tô casada com essa pessoa? Por que meus filhos merecem o que de mim? Por que eu tô lá trabalhando? Então você vai entender por que você precisa falar sim e por que você precisa falar não, tá? E mais do que isso, para quem e qual é o motivo disso. Quando você tem isso muito claro, você se posiciona e aí a transformação acontece. Você não volta mais para trás, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos lá. Como é que a gente faz então, Giovana? Como é que a gente faz para criar esse movimento? Como é que a gente faz para começar? Eu tenho realmente quem tem dificuldade aí de falar não? Coloca aqui no chat para mim. Olha lá, tem gente com dificuldade de falar não, hein? Ai, ai, ai. Ai, eu. É isso aí. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Às vezes a gente ouviu tanto não na nossa infância, mas tanto não na nossa infância, e às vezes eles não foram ditos, mas foram sentidos, que isso causou, né, um nó aí nas nossas emoções. Então, com medo de você sentir aquela emoção de novo, de você sentir aquele sentimento e não saber o que fazer com ele, você acaba tendo receio de falar não. E é aí que você quer agradar todo mundo, é aí que você acaba perdendo o equilíbrio, né? Então, como é que a gente começa a falar não? Como é que a gente começa a trazer esse posicionamento de não? Primeiro, a gente tem que colocar duas coisas na nossa cabeça: que existe uma forma de falar não com respeito e existe uma forma de falar não com amor, ok? Existe, tá? Existe. Não adianta, não é porque você vai falar não que você vai se tornar uma pessoa grosseira, que você tem que falar de uma forma sem educação, não. Existe uma forma muito educada de você falar não. Existe uma forma muito tranquila e cordial de você falar não. Então, para você começar a exercitar isso, a forma mais tranquila de você fazer, talvez, é você usar o distanciamento. Então, você pode, por exemplo, começar a falar não por telefone, começar a falar o não pelo WhatsApp, começar a falar não que não é não. Então, por exemplo, você pode falar assim, olha, hoje eu não consigo, mas eu vou ver para você. Então, existem algumas técnicas que a gente pode usar, né, para a gente falar não. Então, como é que funciona isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que você pode usar essa questão de falar não sem estar falando não. Então, você ganha um pouco de tempo, inclusive. E para bom entendedor, né, meia palavra basta. Então, por exemplo, digamos que você recebeu uma proposta lá que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que você quer, não tem nada a ver com o que você está buscando. E aí, mas você não quer falar não, porque é uma pessoa legal, é uma pessoa que você se relaciona de vez em quando. Então, o que você vai fazer? Olha, eu vou dar uma olhada e eu retorno para você, tá? Mas hoje, o que eu tenho para te dizer, eu vou até analisar, mas hoje não. Pronto, você colocou não lá no final. Outra coisa, você tem uma forma também de agradecer, negar, né? Negar e valorizar o negócio. Então, olha, eu agradeço muito, mas hoje não, né? Mas eu tenho certeza que o seu negócio vai dar certo. E joga para frente. Você falou não do mesmo jeito. Então, assim, você precisa entender que existem formas de você ir trabalhando isso. Às vezes você recebe alguma coisa pelo WhatsApp, um grupo que colocam você, né? A gente sabe que os grupos, às vezes, eles, né, não tem ali aquela coisa de por que eu tô no grupo, por que você foi no grupo? Às vezes as pessoas põem você no grupo, você nem sabe do que se trata. E aí você fica com receio de sair, porque aquela pessoa que não sei o que, não sei das quantas. Não, olha pessoal, eu estou saindo do grupo porque eu tenho algumas outras prioridades, agradeço a atenção, agradeço por ter lembrado de mim e pau na máquina, cai fora, entendeu? Então, assim, existem coisas que você pode começar a fazer sem se preocupar. Então, bora começar a fazer isso, tá bom? E aí, pra gente aprender uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, e isso vai ajudar muito nessa questão do sim e do não, quando eu fui fazer, né, um curso muito legal, inclusive de relacionamento, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem, principalmente hoje, né, que nós estamos aí vivendo uma pandemia, vivendo isolamento social, vivendo, né, o distanciamento, enfim, e a gente voltou para dentro da nossa casa e a gente está muito próximo dos nossos familiares, está acontecendo, sim, um grande desgaste nos relacionamentos, né? E eu não estou falando só de casamento, mas estou falando de marido e mulher, filhos e uma série de coisas. Mas a gente sabe que existe uma técnica muito legal que eu aprendi isso, para mim fez todo sentido.
fez uma enorme diferença, mas uma enorme diferença, que são os acordos, né? Então, assim, principalmente dentro da nossa casa, que a minha casa não é só minha casa é do meu marido, dos meus filhos. Então, quando eu começo a fazer os acordos com eles, eu começo a acordar o que é legal, o que não é, o que pode ser dividido, o que não pode, aonde eu entro, aonde ele entra, a gente consegue não só colocar limite nas coisas, mas eu consigo falar, não, olha, isso aqui a gente combinou e isso aqui não está sendo feito. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa criar muito rápido são os acordos com o cônjuge. Então, para você que é casado, quem é casado, coloca casado aí. Quero saber quem está aqui nos comentários que está casado. Então, assim, você que tem uma pessoa, um parceiro de vida, né? Um cônjuge, um marido, a esposa aí, uma pessoa que você vive junto. É super importante que você crie os acordos. O que é esse acordo? Aonde que a liderança dele entra e aonde que a liderança dela entra? Em qual pilar, em qual movimento da sua vida que um vai ter, de repente, mais destaque que o outro. E quando isso é combinado, como se diz, né? O que é combinado não sai caro. Quando isso é combinado, as coisas começam a ficar muito mais tranquilas. E aí você não precisa, de repente, ficar toda hora negando, cortando, tesourando, sei lá qual a palavra, que às vezes você escuta na sua casa. Então, por exemplo, a gente tem lá os pilares, não tem os pilares da vida lá? A gente não falou dos pilares, podia até ter colocado aqui. Espiritualidade, família, os filhos e papapá, não tem lá? Então, por exemplo, aonde? Então, vamos criar assim, né? Eu posso até fazer esse exercício com vocês uma outra live, mas já seria um outro assunto. Mas vamos entender o seguinte, digamos que você na sua autoliderança, você tem uma série de coisas importantes que você vivencia, os papéis que você vivencia. Se você não souber aonde você entra, aonde você lidera e qual momento que você lidera, vai ficar confuso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Férias. Quem determina, quem cuida das férias? Quem cuida das férias é o marido. Então, digamos que assim, o marido cuida das férias e a esposa cuida das festas, entendeu? Então, assim, as festas de aniversário, as celebrações da casa, as comemorações dentro de casa, é a esposa que cuida. Então, o marido não dá pitaco. E lá, as férias, é o marido que cuida. As férias é o marido que vai atrás, aquele que programa, ele que vê o custo, ele que vê o lugar, e a mulher não dá pitaco. Eles podem, sim, conversar, trocar uma ideia, mas a decisão é ambas, uma definida de um lado, outra definida do outro. A mesma coisa a gente precisa definir, por exemplo, na questão financeira. Quem é que cuida da estratégia? Quem é que cuida do operacional do dinheiro? Então, por exemplo, digamos que a esposa tem mais afinidade com planilha, com aplicativos. Então, o que acontece? Ela administra ali o dia a dia. Mas quem define para onde que vai X%? Para onde que vai X%? Passa cartão, não passa cartão? Talvez seja o marido, porque ele tem um raciocínio, talvez, lógico melhor, assim, tá mais conectado. Então, enfim, não interessa se é um homem ou se é mulher, precisa ter acordos, ok? Acordos, por exemplo, um acordo com relação à educação dos filhos. Isso aí é uma coisa que é muito, muito séria. Galera, não dá para discutir relação, não dá para discutir nada perto de filho pequeno. Não dá para você ter qualquer desacordo com a sua esposa e com o seu marido na frente de filho pequeno. O filho pequeno, quando ele participa de uma cena onde o pai e a mãe estão em desacordos, ele é obrigado emocionalmente, sem ter bagagem para isso, a escolher um lado. Então, quando você está ali, junto com o seu cônjuge, em conflito, discutindo alguma coisa, e vocês fazem isso perto de filhos pequenos, você está colocando o seu filho a uma prova que ele não está preparado. Então, um acordo, por exemplo, de marido e mulher é não discutir na frente dos filhos pequenos. Porque eles não têm discernimento para decidir. Porque é óbvio, eu estou vendo meu príncipe, meu rei, minha rainha, o super-homem e a Mulher Maravilha da minha vida ali brigando. Com quem que eu vou ficar? Ele vai buscar um lado. E isso é um perigo para você, inclusive, para você destruir a sua imagem para o seu filho e para sua filha. Então, a primeira coisa, você tem que entender que precisa ter conversa e acordo de sim e não. Porque do mesmo jeito que você talvez está aqui comigo, e você está aqui focado
em melhorar a sua vida, eu não sei não se de repente lá o seu marido ou sua esposa, a pessoa que está junto com você, também não tem um monte de não para te dizer. Então, vocês precisam conversar, e esses acordos são extremamente importantes. A mesma coisa são os acordos com os filhos. Você e seu marido vai definir o que vai rolar aí com relação à educação das crianças. Quem cuida da educação, quem cuida da escola, quem bota o limite, quem bota o horário, celular, não tem celular, enfim, isso tudo tem que ser acordado. E aí, qual é o outro movimento? Eu preciso colocar acordos na minha relação com o meu trabalho. Por quê? Principalmente agora que a gente está home office, tem muita gente, né? Muita gente, cito eu, inclusive, que está trabalhando desde a hora que acorda até a hora que dorme. Então, se eu não colocar despertador no meu celular para falar assim, chega, né? Eu coloquei um alarme que está escrito assim, chega. Por quê? Porque senão eu fico aqui, ó, trabalhando, fazendo, e aí eu não vou cumprir meus outros papéis, eu não vou cumprir meus outros compromissos. Então, a gente precisa também fazer acordos. Tal hora eu estou trabalhando, tal hora eu estou descansando, tal hora eu estou me cuidando, tal hora eu estou com a minha família, tal hora eu estou produzindo e assim por diante. E a mesma coisa você precisa fazer é os acordos com as dores da sua vida. Você precisa começar a fazer esses acordos porque você precisa entender que algumas dores da sua vida precisam de nãos bem dados por você. Tem muita gente que não está vivendo aquela vida diferente, buscando realmente vivenciar uma transformação real na sua vida, porque é incapaz de sair do papel de vítima. Então tá na hora de você começar a falar não para o seu vitimismo, não para a sua procrastinação, não para essa culpa desnecessária. Faz um exercício de auto-perdão aí e se liberta disso. Por quê? Porque não vai haver autoliderança se você não sair do papel de vítima. Não vai haver autoliderança, não vai haver crescimento na sua vida, no seu negócio, na sua equipe, no seu time, se você não levantar o seu banquinho e jogar ele pela janela. Então agora está na hora realmente de você definir quais são as dores que você vai colocar um não bem dado nela e você vai tirar ela da sua vida. E isso é definição, tá? E por que você precisa fazer tudo isso? Porque você precisa criar espaço para o sim. Você precisa criar espaço para que você realmente apareça na sua vida, para que você viva a sua vida. E como é que você vai fazer isso? Porque, nossa, tá escrito errado ali meus negócios, mas desconsidera, tá? Tá escrito errado, mas tudo bem. Mas por quê? Porque eu preciso realmente começar a viver os meus papéis, aqueles papéis que Deus me honrou nessa vida. Então, o primeiro papel que eu preciso vivenciar, eu preciso falar um sim grandioso para o meu papel de filha de Deus. Queridinha do Senhor, né? Como falam aí algumas pessoas aí, que eu gosto bastante de ouvir ela falar. Eu sou a queridinha do Senhor. Por quê? Porque eu tenho esse papel. Se você realmente assume o seu sim para Deus e você fala, agora eu estou aqui e eu quero assumir o meu lugar, você precisa falar sim. Sim para tudo isso que Deus fala que você merece, as promessas de Deus para você, tudo aquilo que Deus diz que você é, você precisa assumir. E você só vai assumir falando sim. Do mesmo jeito que você também precisa vivenciar uma vida grande, maravilhosa com a pessoa que você escolheu para sua vida. Se você não falar sim para o seu casamento, se você não falar sim para o seu cônjuge, que você acredita, que você está pronta, que você está disposta, que você perdoa, que você quer fazer diferente, você não tem como mudar. Então, do mesmo jeito que você precisa colocar limite em algumas coisas, você vai ter que falar sim para as outras, porque existe esse movimento. A mesma coisa você vai falar com seus filhos, a mesma coisa você vai falar com seus filhos não, no seu papel de filho, para sua mãe e para o seu pai. Tem muitos adultos que eu estou dizendo adultos quarentões, cinquentões, que não sai da aba do pai e da mãe. Por quê? Porque não assumiu ainda esse papel. Ele está tão longe, às vezes, do pai e da mãe, ele não consegue se alimentar desse papel, e aí ele se sente ali obrigado a assumir compromissos, a assumir coisas que ele não precisa. Então, a gente precisa colocar equilíbrio nessas relações, principalmente para que você viva os papéis intensamente, um papel forte, mas um papel que te dê espaço. A mesma coisa acontece no seu papel de pai e mãe. Seu filho e a sua filha precisam conhecer quem você é. O seu filho e a sua filha tem que ser o maior fã
da sua vida, tem que estar ali acompanhando você. Só que se você não tem tempo para exercer a sua paternidade, a sua maternidade, se você não está falando sim para a sua maternidade, para a sua paternidade, eles vão buscar essa referência em outra pessoa. Então, cumprir o papel é falar sim para a sua vida. E você tem sim papel de ser filha de Deus, papel com seu marido, papel como filha do seu pai e da sua mãe, papel como mãe e pai dos seus filhos, papel profissional. Gente, tem muita gente que não cresce na vida profissional, tem muita gente que não evolui na carreira, que fica ali, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, porque a pessoa não cumpre o papel. Ela não cumpre o objetivo, ela não veste a camisa, ela não cumpre a missão. Então, assim, tem muita gente que acha que trabalhar é uma coisinha qualquer. Não, trabalhar é o que edifica o homem. Se você não cumpre isso com excelência, se você não está ali vivenciando o seu papel do mesmo jeito, equilibrando, isso aqui não é para eu fazer, mas eu vou fazer porque eu acho que é importante, isso aqui joga aqui que eu quero aprender, você não vai virar. Então, olha para mim, de todo o coração. Tá na hora de você entender que para você falar não, você tem que começar a fazer acordo e você precisa falar sim para todos os papéis que você tem que cumprir. Por quê? Porque não tem outra forma de você transformar a sua vida. Senão o resto vai ser melhoras insignificantes, melhoras que vão frustrar você, que vão inclusive deixar você aí sendo enganado, você mesmo vai se enganar. Você pode até ter uma leve mudança, até mudar a sua vida um pouquinho, mas não vai bancar a transformação. Então, você precisa entender que você precisa ter acordos para você cumprir seus papéis. Fala isso comigo, repete aí. Eu preciso ter os meus acordos, fazer os meus acordos para cumprir todos os meus papéis, para viver todos os meus papéis, ok? E aí você tem vários papéis. Você tem papel de amigo, você tem que ter seu tempo com seus amigos, você tem que ter o seu tempo naquilo que você gosta de fazer. E aqui eu deixei até um espaço vago, né? Que na verdade não era para estar vago, não sei por que está aparecendo, mas você tem um grande papel com o seu eu, com a sua individualidade. Você precisa ter um tempo de qualidade com você, onde você vai se descobrir, onde você vai se conhecer, onde você vai se desenvolver, onde você vai evoluir. E se você não cumprir esse papel, meu amigo, ninguém vai fazer isso por você. E aí é que a autoliderança entra. Quando você está lá conversando com Deus, quando você está lá olhando nos olhos do seu marido, da sua esposa, quando você está lá recebendo e agradecendo e honrando seu pai com a sua mãe, quando você está ali junto com o seu filho, amando, abraçando, cuidando, limitando, botando ordem na casa, essa é você. E você precisa entender que você tem obrigações para cumprir no seu trabalho, resultado que você precisa apresentar. Gente, ninguém é contratado para não trazer resultado. Às vezes eu escuto umas conversas de um povo que trabalha, que reclama do chefe, que reclama da empresa. Meu, você tá ali para dar resultado. Se você é um profissional que não dá resultado, ei, acorda. Que mundo você vive? Entendeu? E aí a pessoa quer desenvolver o astral do mundo. Meu, para! Você só é profissional porque você tem que fazer alguma coisa diferente que ninguém faz. E é por isso que você foi contratado, é por isso que você tá lá. Isso é autoliderança, você se posicionar e falar assim, meu, dá aqui que isso aqui é para eu fazer. E tira da frente. Vai se aperfeiçoar, vai se desenvolver, vai fazer a diferença. Porque senão, você não sabe estar lá. Entendeu? Então, assim, e a mesma coisa, se você é um líder que você não está conseguindo fazer isso com os seus, tá na hora de você começar a fazer com você. Porque a hora que você começar a fazer com você, você vai conseguir virar os outros. Então, se coloque no plano, se coloque na meta, se coloque no radar, porque senão não vai rodar, tá? E por que você precisa fazer tudo isso, hein, meus amigos? Por que você precisa fazer isso? Porque, primeiro, autoliderança é você entender que você vai ter demanda. Você vai ter demanda da família, você vai ter demanda da sua vida financeira, você vai ter demanda dos seus filhos, você vai ter que entender também que autoliderança é responder os papéis, você vai ter que participar. Você vai ter que entrar nesse jogo. Não dá para ficar no campo não, né? No banco de reserva. Você vai ser convidado a viver sua vida. Não vai ter outro, vai ser você. Vem aqui, ó, isso aqui é para você. Vem aqui que isso aqui é seu. Vem pegar aqui, né? E mais uma coisa, você vai ter que se posicionar. Sim, com muito amor. Eu te amo, você é super importante para mim e a gente vai fazer diferente. E não também com muito amor, porque até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. E você precisa exercitar isso, tá? Porque é só assim que você vai bancar a sua transformação.
Senão você volta lá atrás para aquela falsa, né? Mudança, que de repente joga você lá naquela melhora de todo dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Melhora de todo dia é vida medíocre, tá? Então, quando eu vejo que alguma coisa que eu conquistei tá saindo de perto de mim, mas eu fico numa ira que vocês não têm. Opa, eu fico uma ira mesmo. Eu fico muito louca, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu falo, meu, fiz tanto que por que eu soltei isso? E aí você vai perceber na lata que você tá perdendo isso porque você soltou. Você soltou, você simplesmente não teve autoliderança para você bancar aquilo que você conquistou. Então, aqui hoje, o meu recado para vocês é: a arte do sim e do não é você exercer todos os seus papéis com muita gratidão, com muita honra, com muita coragem, para que você possa cumprir lá todos os seus papéis, fazendo seus acordos com as pessoas, principalmente que você mais ama, com aquelas que vão realmente fazer diferença na sua vida, para que todos vocês cresçam. Eu tenho certeza que uma das coisas que meus filhos nunca vão esquecer é do jeito que eu sou, porque não tem jeito, entendeu? Eu sou muito transparente. E eu também sou muito flexível, graças a Deus, porque do mesmo jeito que eu tô aqui tocando terror, eu tô lá fazendo uma manha com eles. Então, essa sou eu. Então, assim, eu preciso me posicionar do jeito que eu sou. E esse é o grande segredo da autoliderança. Então, hoje, quando eu olho para trás, né, e vejo tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, né? Tantas pessoas que eu já, querendo ou não, aprendi. Quantos nãos que eu já levei, gente do céu. Vou nem contar para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês é: não existe desenvolvimento, não existe crescimento e não existe transformação real se você não aprender a trabalhar, né? A trabalhar o sim e o não na sua vida. Porque vai ter hora que você vai ter que correr muito. Você vai ter que falar sim para coisas que você jamais imaginou que você conseguiria. E ao mesmo tempo, você vai ter que, em alguns momentos, falar não para aquilo que você mais ama, para você, talvez, né, ilusoriamente, para aquilo que você mais ama, para você sair dessa. Beleza? É isso aí, olha, a Ana Carolina tá falando, agora eu quero saber como que eu vou colocar isso em prática. É treino. Comece realmente a se relacionar com não. Tem muita gente que não fala não, porque não tem realmente essa prática. Então, começa a se relacionar com não, tá? Fale não, olha, hoje não dá. Começa a falar não para coisas simples, para coisas pequenas, tá? Começa a falar não por telefone, começa a falar não aí por WhatsApp, entendeu? Começa a falar que você não vai, né? Tem muita gente que não vai, que não sabe dar não para convite, sabe assim? Ah, vem fazer tal coisa. Agora, na verdade, a gente não está tendo muitos convites. Mas tinha gente, por exemplo, que teve uma época de uma pessoa que eu atendi no meu coaching individual, que ele falou que ele estava tão cansado, tão cansado, tão cansado. E eu falei, tá, mas e aí? O que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você está fazendo com a sua gestão de tempo? Porque sim, não, lembra, né? Que eu falei pro tempo, né? E aí ele falou assim, como é que você usa o seu final de semana? Por que você não descansa? Por que você não tira um tempo para você final de semana? E aí, sabe o que ele falou? Ele respondeu assim, olha, nos próximos 3 meses eu não tenho nenhum final de semana de folga. Aí eu falei, oi? Como assim? Não, é porque eu tenho compromisso todo final de semana. Festa sei de quem, aniversário sei de quem, viagem sei pra onde, passa pra quê? Eu falei, mas isso tá te fazendo bem? Ele falou, nossa, eu tô estourado, minha semana não rende. Então, o que que acontece? Se você não aprende a falar não, principalmente para aquelas coisas ou para aquelas pessoas que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando, que eu digo assim, né? Estão tirando você da rota, você vai ter problema, né? Aí você deve estar assim, pergunta, deixa eu falar, Giovana, como é que eu vou falar não pro meu marido? Como que eu falo não para minha esposa, que eu amo tanto? É exatamente porque você ama tanto que você precisa aprender a falar não. Existe um vício muito grande, que inclusive eu luto contra ele, falando de Giovana, pessoal, que eu luto contra ele, que é do controle. Eu, Giovana, tem uma rígida dentro de mim, para quem trabalha aí com... como é o nome do negócio? Leitura corporal. Eu tenho uma rígida dentro de mim aqui, que às vezes ela quer controlar tudo. E uma das brigas, dos grandes movimentos aqui é tirar esse vício do controle da minha vida, do meu casamento, porque
eu tenho uma facilidade muito grande para fazer uma série de coisas junto, né? Um monte de coisa junto, e aí eu acabo, às vezes, me metendo demais na vida do meu marido, que eu não preciso me meter. E aí é onde eu acabo carregando, né, compromissos e criando um monte de coisa que eu preciso fazer que não era para eu fazer. Então, isso é um exercício realmente que você precisa começar a fazer. Olha, amor, hoje eu não consigo. Vamos fazer o seguinte, deixa uma outra hora, eu vejo isso para você, toca lá você agora. E aí, devagarzinho, com jeitinho, você vai começando a falar os seus nãos, principalmente para as pessoas que você mais ama, tá? Aí tem uma pergunta aqui. Calma que tem uma pergunta. E quando a gente tá na razão, dizemos não para alguém que participa da nossa vida e a pessoa não aceita o não? Vamos respirar? Então, assim, primeira coisa, existe aquela frase, né, que às vezes a pessoa fala, entre ter razão e ser feliz, o que você escolhe, né? A primeira coisa que eu acho aqui, respondendo aqui o Márcio, né? Acho que é o Márcio que tá falando. Ah, o Márcio que tá falando. Olha lá, olha o Márcio falando lá. E quando a gente tem razão, dizemos não para alguém que participa da nossa vida e ela não aceita o não. Márcio, primeira pergunta que eu faria para você: tem acordos nessa relação bem estabelecidos? Se você não tem acordos bem estabelecidos nessa relação, vocês precisam entender sobre isso, fazer esse bate-papo. Então, porque o acordo ele vai ajudar muito essa questão entre ter razão e ser feliz. Porque quando você vai conversar sobre os acordos com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com uma mãe, com um pai, e você conversa de uma forma um pouco mais amorosa, você consegue, inclusive, entender, aqui eu abro mão, porque foi acordado, tá? Então, é super legal que você traga esse acordo para a vida de vocês, para essa relação, né? Para a vida de vocês, porque aí vocês vão conseguir entender aonde que um pode fazer a diferença, aonde que um de repente pode ajudar mais e aonde que de repente alguém pode abrir mão. Então, assim, essa questão de entre ter razão e ser feliz, às vezes desgasta tanto as relações, os negócios, porque a pessoa banca uma coisa que de repente não precisa ser bancada. Né? O outro também pode acrescentar alguma coisa e pode existir uma flexibilização ali. Então, a primeira coisa a gente precisa aprender realmente a fazer os acordos, tá bom? Bem, pessoal, tudo bem até aqui? Cumprimos a missão de hoje? Sim ou não? Hein? Cumprimos a missão? Missão cumprida ou não? Aê, rapaz, é isso aí. Para quem tá, viu, no nosso desafio de 21 dias reaja, coloca aí para mim a hashtag, quero saber de novo quem tá aqui, quem conseguiu permanecer. E aí, se você não deu seu like ainda, corre lá no nosso like, curte o canal. Olha, eu tenho um desafio, tá? Eu tenho um desafio para esse mês. Eu preciso fazer um movimento e eu preciso muito da ajuda de vocês, viu? E a gente consegue fazer isso compartilhando o meu canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos nesse canal. 1000 inscritos. Ajuda a tia Giovana. Então, se você gostou desse conteúdo, já clica aqui no compartilhar, já manda lá para 3, 4 pessoas, fala assim, se inscreve no canal, ela é minha coach. E me ajuda, que eu preciso bater a meta de 1000 seguidores, 1000 inscritos, senão eu não consigo fazer umas coisas legais aqui, tá? E eu preciso evoluir nisso. Então, olha, like, não deixa de dar o seu like aqui, vai lá, abaixa aí, tira aí os comentários, vai lá, dá seu joinha, porque o jogo do YouTube é o joinha, tá? E aí a gente precisa também crescer, porque eu fico assim lá na galera lá de baixo, se eu não tenho 1000 inscritos. A minha live, ela nem circula. Então, eu preciso movimentar o negócio. Vamos fazer sinergia. Ai, obrigada, gente. Olha que delícia todos vocês aqui, tá? Gratidão aí por mais um encontro. Valeu, hein? Beijo nas crianças. A gente se vê semana que vem. Estamos aí, quinta-feira, lá no Instagram. Tem live, 8 horas da noite. Tá bom? Beijão, galera. Obrigada aí todo mundo do desafio, hein? Vambora!